Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar sobre predicado hoje. Nós já falamos, né, sobre o sujeito, né? Nós vimos aí os 5 tipos de sujeito, que é o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, né? Hoje nós iremos estar falando sobre predicado, tá? O predicado é a parte aí da oração em que há verbo. Portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal, tá? O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Nós vimos isso, né? Que o predicado ele traz todas as informações, né? O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, para facilitar seu reconhecimento, é preciso detectar quem é o sujeito ou o vocativo. Caso apareça tudo, o que restar é o predicado, tá? No caso das orações em sujeito, o que deve ser considerado é o processo verbal em si, tá ok? Então, gente, a classificação, né, do predicado está relacionada ao tipo de verbo que o constitui. Portanto, se o verbo for significativo ou nocional, né, verbos transitivos e intransitivos, ele será o núcleo, né, a parte mais importante aí da oração. Logo, o predicado é classificado como verbal, pois contém como parte principal o verbo. Entretanto, quando é constituído por verbo de ligação, cuja função não é ser núcleo, e sim ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito. O predicado é classificado como nominal, uma vez que quem é o núcleo desse predicado não é o verbo, e sim o nome, ou seja, o predicativo do sujeito. Então, assim, nós temos aqui exemplos, né? 1. O amor é benigno. 2. O livro está rasgado. 3. O ônibus quebrou na Marginal Botafogo. 4. Os vândalos quebram os bancos do estádio Serra Dourada. Então, como dito, né, anteriormente, para detectar o tipo de predicado, é essencial o quê? Que se classifique o verbo que o compõe. Analisando os exemplos, percebe-se que nem todos os verbos indicam uma ação ou um fenômeno meteorológico, né? Logo, não são considerados significativos, pois alguns indicam apenas o estado do sujeito, sendo, portanto, de ligação. Voltando aos exemplos, né, vamos classificar os predicados. Então, assim, o predicado é benigno, é o predicado nominal. O 2 é o predicado está rasgado, tá? Que é o predicado nominal. 3 qual é o predicado? Quebrou na Marginal Botafogo, que é o predicado verbal. 4 qual é o predicado? Quebraram os bancos do estádio Serra Dourada, é o predicado verbal. Então, assim, os exemplos 1 e 2, eles são classificados como predicado nominal porque eles possuem verbos de ligação e a parte mais importante, ou seja, o núcleo é o predicativo do sujeito, tá? Respectivamente representado pelos adjetivos, né? Benigno e rasgado. Já os exemplos 3 e 4 possuem verbos nocionais, né? O que seria, né, verbos nocionais ou significativos? Então, assim, verbo, né, nocional são aqueles, os verbos nocionais são aqueles que indicam o que, gente? Estado, atuando sempre com o núcleo do predicativo
E os verbos não nocionais indicam o estado de ser do sujeito, tá? Mais conhecido, né, como verbo de ligação, tá ok? Então, aí como, né, tá dizendo aqui, né, já os exemplos 3 e 4 possuem verbos nocionais ou significativos, né? Os verbos que indicam o quê? Ação, tá? Atuando aí sempre com o núcleo do predicado. Perceba que a informação mais importante do predicado é trazida pelo verbo. É importante destacar ainda que, embora seja o mesmo verbo, no caso quebrar, né, em contextos diferentes, ele possui predicações diferentes, sendo intransitivo no exemplo 3 e transitivo no exemplo 4, tá? Então, assim, existem predicados que, além de conter um verbo significativo ou nocional, possuem também um predicativo que pode se relacionar ao sujeito, classificando-se como predicativo do sujeito, ou pode se relacionar ao complemento verbal, ou seja, objeto direto ou indireto, sendo chamado de predicativo do objeto, tá? Então, gente, quando isso acontece, o predicado ele é classificado como verbo nominal, tá? Aí tem aí alguns exemplos, né? 1. Os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. 2. João voltou satisfeito. 3. O menino quebrou a cadeira amarela. Então, assim, em todos esses exemplos, percebe-se a presença de dois núcleos, um verbal e um nominal. Portanto, todos os predicados acima são classificados como verbo nominal, tá? Então, assim, sintetizando aí, gente, predicado verbal possui como núcleo um verbo nocional. O predicado nominal possui como núcleo o predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um nominal, que é o predicativo do sujeito ou do objeto, e um verbal, que é o verbo transitivo ou intransitivo. Tá bom? O predicado, né, como vocês podem observar, né, tem aí 3 tipos, ok? Então, assim, a palavra aí mais importante do predicado, tá? Nós chamamos de quê? Núcleo. É o mesmo esquema do sujeito, né? Qual é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. O predicado é a mesma coisa. Tá ok, pessoal? Então, falamos sobre, né, os 3 tipos de predicado, né? Eu vou estar deixando para vocês uns exercícios, tá? Para vocês estarem fazendo logo após, né? Eu estarei enviando para vocês o gabarito. Qualquer dúvida é só me perguntar.